O Brasil não pode, na verdade, romper relações diplomáticas, a meu ver, mas precisa romper relações comerciais. Ou seja, romper relações comerciais é ponto a ponto, item a item, não precisam nem ser todos de uma vez, né? Mas tem uma importante exportação de petróleo via Shell, é comprado pela Shell que leva para Israel, tem a exportação de minerais e tem exportação de carne bovina e soja, são os principais produtos, os principais itens. Por que eu digo que não pode o governo simplesmente romper relações diplomáticas? Porque temos brasileiros em Israel, em situação crítica. Tem o Tiago Ávila agora, e sim, né, o Itamaraty está intercedendo, a maneira de atuar não é fazendo alarde mesmo, mas sim, estão intercedendo. Agora, além do Tiago Ávila, tem mais de uma centena, eu não tenho exatamente o número certo, mas tem muito brasileiro, relativamente, muito brasileiro preso em prisão israelense. Inclusive, morreu um jovem, o Walid, faz acho que coisa de 2 meses, não me lembro a data, e nós fizemos uma discussão, um programa online sobre isso no Centro de Estudos Palestinos da USP, está no nosso YouTube, para quem quiser assistir essa sessão, com a advogada Maíra Pinheiro, com 2 especialistas em direitos humanos palestinos de Israel, de organizações super importantes lá, então, organizações palestinas de direitos humanos. Então, assim, romper relações diplomáticas é deixar de ter a possibilidade de interceder caso a caso na proteção de cidadãos brasileiros em situação crítica em Israel. Portanto, não é isso, na verdade, o que a gente precisa. O que precisa é outro tipo de recado. E isso também não vai fazer diferença para Israel, né? Aliás, o Brasil está sem embaixador, mas tem o corpo diplomático, né? Tem toda a chancelaria, mas não o embaixador, porque ele foi humilhado num caso bem escandaloso, né? Para nós, pelo menos, se não para eles, porque eles não estão nem aí. Mas as relações comerciais é que vão dar o recado, porque é aí que a economia, que já está muito fragilizada, porque já tem toda uma saída de capital de Israel, por causa dessa situação, já tem muito investidor que está com receio de continuar investindo e está tirando empresa, tirando investimentos, tirando fundos de Israel, então já tem uma economia bastante fragilizada, ao passo que os países forem rompendo ou suspendendo, parando pontualmente as suas relações comerciais, que é perfeitamente possível, isso não vai infringir lei nenhuma, lei local, nacional, nem internacional, pelo contrário, vai se colocar ao par da lei internacional, isso irá ser sentido. É aí que Israel irá sentir a pressão, só aí. E aí, a movimentação interna que está acontecendo dentro de Israel, né, com as manifestações crescendo contra o genocídio, porque até então, até esse momento, passado 1 ano e meio de genocídio, as manifestações em Israel eram por questões somente, não que isso seja pouco, mas eram em relação aos reféns, né? As manifestações não eram contra o genocídio, mas agora não. Agora a gente vê uma onda crescente de manifestações contra o genocídio, importantíssimo que elas estejam acontecendo agora, né? Ainda bem, finalmente, mas estão acontecendo. Então, isso vai também ajudar essas manifestações internas a pressionarem o seu governo para que essa situação mude. E mais, a gente vê uma situação interna israelense possivelmente à beira de uma guerra civil mesmo, ou seja, de um distúrbio bem importante, bem profundo. Então, esse é o momento, Anderson, finalmente, né, em que parece que as coisas se mexem e seria importante o governo brasileiro se colocar de acordo com o fato de que as coisas estão se mexendo mundialmente e suspender comércio, suspender a venda de petróleo, suspender a venda de minerais, carne, bovina, soja, onde puder. Né? Em primeiro lugar, um depois do outro, não precisa ser tudo de uma vez. O Brasil tomou algumas ações importantes, acho que não é de se esquecer a suspensão da compra de obuseiros, né, o assessor especial Celso Amorim se colocou à frente disso para barrar a importação dos obuseiros de Israel, mas foram poucas, porque o próprio PT é dividido nessa questão. Né? Você tem, por exemplo, o senador Jacques Wagner com uma posição que é de estreitamento de relações. Fora do PT, você tem o governo de São Paulo, que está prestes a realizar uma feira tecnológica com Israel,
foi apresentado um PL dentro da LESP, da Assembleia Legislativa de São Paulo, a favor da realização de uma feira tecnológica e trocas de pesquisadores e tecnologia no meio de um genocídio, sabe? Então, não é uma questão de ser contra Israel, sabe? Não é mesmo. É uma questão seguinte: se tem um genocídio, então, e o mundo não consegue parar esse genocídio, e a ONU está paralisada, os países têm que atuar.